Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar agora a gravação dessa aula, que é um intuito nosso de poder passar um pouquinho mais de informação para todos acerca de como funciona a estrutura do judiciário brasileiro. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou professor de Sociologia, de História, trabalho no governo do estado de São Paulo e ministro aula na Escola Estadual José Cândido, na Fundação Casa e no Presídio Feminino de Santana. Nosso intuito com essas aulas aqui não é deixar ninguém especialista, mas apenas alargar um pouquinho o nosso conhecimento acerca de como funciona a estrutura do judiciário. Hoje, mais que nunca, está muito em voga as palavras juiz, STF, corte, Tribunal de Justiça, enfim. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa estrutura do judiciário especificamente, falar um pouquinho sobre os fundamentos, para que a gente possa ter um pouquinho mais de base e noção, que acho que a gente julga ser muito importante, né, essa ampliação dessas informações para todos. Então espero que vocês gostem. A gente vai fazer um linguajar bem simples, para que todos nós possamos acompanhar. Tá? Então é isso, eu vou acompanhar vocês aqui. E a nossa aula ela começa assim, já falando aqui referente como que teve essa ideia da estrutura do judiciário. Né? O que é a estrutura do judiciário? Primeiro a gente tem que lembrar da teoria dos três poderes, né, que ela foi criada por Montesquieu. Mas antes de Montesquieu, a gente lembra lá que desde a antiguidade, você pega ali, vários filósofos e pensadores se desdobravam nas formas de organização do poder político. Muitos destes se preocupavam com a investigação de uma forma de equilíbrio em que o poder não se mantivesse sustentado nas mãos de uma única pessoa ou instituição. Já nessa época, as implicações de um governo de feições tirânicas ou autoritárias preocupavam as mentes daqueles que voltavam sua atenção ao terreno político. A gente sabe que com o desenvolvimento da própria noção de direito, do desenvolvimento do intelecto humano, algumas formas de governo elas foram ficando para trás. Né? Os tiranos, aqueles governos absolutistas, eles foram perdendo cada vez mais terreno. A gente pega aí desde os impérios, das teocracias, foi toda uma evolução lá, desde quando tínhamos governos centralizados na figura de uma única pessoa, que era o líder religioso, o líder militar e também o líder político. Essa evolução ela se deu naturalmente, e a gente vai entender por que essa teoria ela foi tão importante. Tá? Já em meados ali, entre os séculos, como a gente pode observar aqui, entre os séculos 17 e 18, tempo de preparação e desenvolvimento do movimento iluminista, o teórico John Locke apontava para a necessidade de divisão do poder político. Vivendo em plena Europa moderna, esse pensador estava sob o domínio do governo absolutista. Em tal contexto, observamos a figura de um rei capaz de transformar as suas vontades em lei e sustentar a validade das mesmas através de justificativas religiosas. A gente tem que lembrar aqui que nós havíamos, naquele tempo, nós estávamos saindo, nós como humanidade, saindo do período chamado Idade Média. Né? Nós estávamos com vários movimentos ali humanistas, entre eles o Renascimento, a divisão da Igreja Católica pelo movimento dos protestantes, a divisão que foi feita ali por Martim Lutero, e a gente teve também esse movimento iluminista. O que foi, na verdade, esse movimento iluminista? Foi um movimento sociopolítico, cultural, intelectual que surgiu na Europa, que ele veio trazer uma nova luz em relação ao conceito que se tinha na Idade Média, ou seja, a própria escolástica, que era a forma de todo conhecimento vinha da igreja, o próprio poder que era dado aos reis era com justificativa divina, religiosa, e aquela época já John Locke, entre outros, eles viam essa necessidade de dividir esse poder e não deixar esse poder na mão de um único tirano. Na época, o rei, quando John Locke voltou para a Inglaterra, o rei era o Guilherme de Orange,
que estava governando. Então John Locke ele foi um dos iluministas, né? Tem John Locke, Thomas Hobbes, John Jacques Rousseau, entre outros, que eles começaram a plantar essa ideia dessa divisão dos poderes, cada um dentro, né, da sua teoria. Mais tarde, né, algumas décadas mais tarde, Charles de Montesquieu se debruçou no legado do seu predecessor britânico, ou seja, de John Locke, né, e do filósofo grego Aristóteles, para criar a obra O Espírito das Leis. Nesse livro, o referido pensador francês aborda o meio de reformulação das instituições políticas através da chamada teoria dos três poderes. Segundo tal hipótese, a divisão tripartite poderia se colocar como uma solução frente aos desmandos comumente observados no regime absolutista. Mesmo propondo a divisão entre os poderes, Montesquieu aponta que cada um destes deveriam se equilibrar entre a autonomia e a intervenção nos demais poderes. Dessa forma, cada poder não poderia ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando um deles se mostrava excessivamente autoritário ou extrapolava suas designações, os demais poderes teriam o direito de intervir contra tal situação desarmônica. Ou seja, a teoria de Montesquieu é justamente aquela teoria que esses poderes eles seriam independentes, como ele diz, né, independentes e ao mesmo tempo seriam harmônicos, ou seja, um não seria maior que o outro, um não seria melhor que o outro. Então, essa teoria, segundo ele, foi uma teoria que mesmo dividido, esses poderes deveriam se equilibrar trazendo entre a autonomia e a intervenção dos demais. Então, foi uma teoria que ele criou e é a teoria que prevalece hoje no nosso ordenamento jurídico. E quais que são esses poderes? Aqui a gente vai poder observar. Nesse sistema, por exemplo, observamos a existência dos seguintes poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo teria como função observar as demandas da esfera pública e garantir os meios cabíveis para que as necessidades da coletividade sejam atendidas no interior daquilo que é determinado pela lei. Dessa forma, mesmo tendo várias atribuições administrativas em seu bojo, os membros do executivo não podem extrapolar o limite das leis criadas. Então, apesar do executivo ter como função típica executar, ele tem a função atípica, que é de legislar e que é de julgar. A gente vai entender que cada poder desse aqui, ele tem função típica e atípica. A do poder executivo, logicamente, é de executar as leis. A do legislativo é justamente de criar as leis. E a do judiciário é de fiscalizar as leis. Então, essa teoria ela é fundamentada na tripartição dos poderes, no qual nós vamos estudar mais especificamente, como nós nos referimos, o poder judiciário. Continuando aqui, ainda sobre a teoria dos três poderes, né? Ele fala que o poder legislativo tem como função congregar os representantes políticos que estabelecem a criação de novas leis. Dessa forma, ao serem eleitos pelos cidadãos, os membros do legislativo se tornam porta-vozes dos anseios e interesses da população como um todo. Além de tal tarefa, os membros do legislativo contam com dispositivos através dos quais podem fiscalizar o cumprimento das leis por parte do executivo. Sendo assim, vemos que os legisladores monitoram a ação dos executores. Então, só para a gente deixar claro aqui, voltar um pouquinho, tá? Poder executivo. Quando você fala do poder executivo na esfera municipal, você está falando de quem? Prefeitos e vice-prefeitos. Poder executivo na esfera estadual, governadores e vice-governadores. Poder executivo na esfera federal, presidente e vice-presidente, tá? Só para ficar bem claro e para nós nos situarmos. Já quando você fala do poder legislativo, a nível municipal, você está falando das câmaras de vereadores, das cidades, né, dos municípios. Quando você fala do poder legislativo a nível estadual, você está falando das assembleias legislativas. E quando você fala do poder legislativo a nível nacional ou federal, você está falando do Congresso Nacional. Congresso Nacional, as casas legislativas são compostas, o Congresso Nacional é composto por duas casas legislativas. Você tem a Câmara dos Deputados, que é composta por 513 deputados federais, que são eleitos proporcionalmente de acordo com o número de eleitores de cada estado. Então,
a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais. E a outra casa legislativa é o Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Esses senadores sendo representantes dos 26 estados mais o Distrito Federal, totalizando 81 senadores, que representam os estados. Então, só para a gente entender qual que é a função típica do Poder Legislativo, justamente de criar as leis, né, de legislar. Então, continuando aqui, ainda sobre a teoria dos três poderes, né, em várias situações podemos ver que a simples presença da lei não basta para que os limites entre o lícito e o ilícito estejam claramente definidos. Em tais ocasiões, os membros do Poder Judiciário têm por função julgar, com base nos princípios legais, de que forma uma questão ou problema sejam resolvidos, na figura dos juízes, promotores e advogados. O judiciário garante que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. Então, resumidamente, o judiciário tem como função principal fazer com que a lei seja cumprida, julgar, né? E a gente vai entender hoje, pelo menos ampliar um pouquinho mais a noção que a gente tem, de como funciona essa estrutura, de como é estruturada, né? Porque a gente vai focar a nossa aula hoje em cima do poder judiciário, tá? Então, só para a gente visualizar, para a gente ter uma noção visual melhor, o Judiciário, dentro da Constituição Federal, a gente fala Constituição Federal, a Constituição de 1988, a nossa 7ª Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Ela traz no artigo 92 a regulamentação do Poder Judiciário. São órgãos do Poder Judiciário. Aí você vai ter lá, não exatamente nessa ordem, mas para nós sabermos: juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Tribunais de Justiça dos Estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais. Todos os tribunais superiores, Tribunal Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral, além do Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, e o STF, Supremo Tribunal Federal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses órgãos, porque todos esses aqui são órgãos, tá, do Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de estrutura do Judiciário, são todos esses órgãos aqui. Além desses órgãos, a gente escreveu aqui também, integra o Poder Judiciário o Conselho Nacional de Justiça. Ele não está inserido aqui porque ele não tem jurisdição nas suas decisões. A gente vai falar especificamente dele à parte, tá? Então, para a gente entender aqui, gente, quando você fala de primeira instância do Judiciário, você está falando dos juízes de direito. Aqui é a Justiça Comum, aqui são os tribunais especiais. Justiça Comum você tem na primeira instância o juiz de direito, juiz federal. Justiça Especial, você tem ali juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Você tem aqui na segunda instância Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Aqui cabe algumas observações. Você vai ver aqui o Tribunal de Justiça, por exemplo, ele tem um por estado. Tribunal Regional Federal, ele tem 5 ao todo no país, não tem um por estado. E você tem o Tribunal Regional do Trabalho, um por estado também, e o Tribunal Regional Eleitoral, um por estado. O que é interessante, além disso, a gente saber? Aqui, a figura do magistrado, ele chama juiz. Ok? Juiz de primeira instância. Esse aqui é juiz de carreira, esse aqui é juiz de carreira, juiz de trabalho é juiz de carreira, juiz militar é juiz de carreira. O juiz eleitoral não é de carreira. O juiz eleitoral, devido à demanda da justiça eleitoral, ela ocasionar ser maior na época de eleição, os juízes de direito eles são emprestados para a justiça eleitoral na época de eleição. Então, o cara que ele tem ali, o magistrado que ele tem a formação, que ele entra para ser juiz, né, por meio de concurso de provas ou provas de títulos, ele é emprestado para a justiça eleitoral na época da eleição. Não tem juiz eleitoral de carreira, todos os outros são de carreira. Então, aqui é a primeira instância. Qualquer litígio que tiver nessa primeira instância e couber recurso, ele vai caber esse recurso para onde? Ele vai para a segunda instância, ou seja, aqui nos tribunais de justiça que julgam crimes comuns, já os tribunais federais que julgam crimes que envolvam empresas federais, organismos federais, ou organismo internacional, ou pessoa com foro privilegiado. Aqui é do trabalho, mesma coisa, depende da
da esfera, que é a empresa que o litígio quer alcançar. Tribunal Regional Eleitoral, mesma coisa. Então você tem, na segunda instância, você tem a figura dos juízes, que aqui eles se tornam o quê? Desembargadores. Então, a diferença do tribunal monocrático para o tribunal colegiado é o quê? É o número de magistrados. Aqui você tem uma decisão única, por isso que cabe recurso em qualquer uma das esferas. Coube recurso, você vai para a segunda instância. Segunda instância ela tem uma formação, que a gente vai ver do número de magistrados que tem em cada um desses tribunais. Você tem aqui no Tribunal de Justiça um número de desembargadores, aqui outro, aqui outro e aqui outro. Coube recurso aqui, ou seja, você pode apelar para a instância superior. Qual que é a instância superior? A instância superior são os tribunais superiores, que você tem Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Aqui uma observação que a gente pode fazer: só existem 3 estados que existe justiça estadual militar. São Paulo, Belo Horizonte e Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. São os únicos estados que têm justiça estadual militar. Todos os outros estados não têm. Então vai direto do juiz militar para o Superior Tribunal Militar. Então aqui, quando chega aqui, que é a terceira instância, são alguns casos apenas que cabe recurso para a instância superior. O tribunal, o STF, que a gente tanto ouve falar, ele não é considerado uma instância, porque ele é a corte maior da estrutura do judiciário. Então tem alguns casos específicos que cabe recurso. A função do STF, na verdade, é a guarda da Constituição e a guarda de alguns recursos cabíveis nos tribunais superiores, e depende também da ação, uma ação direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que ela é atribuída diretamente ao STF. A gente vai ver um pouquinho mais sobre as funções dele. Importante para a gente entender aqui que é composto aqui nessa primeira esfera pelos juízes, né, nessa primeira instância, na segunda instância pelos desembargadores e na terceira instância pelos ministros, que é o mesmo nome dos membros aqui do STF. O juiz, ele é juiz de carreira, então ele entra aqui como provas e títulos. Depois de uma série de requisitos, ele é aprovado, ele vai subir de juiz para desembargador, e de desembargador ele vai para ministro, né, se preencher os requisitos necessários que tem dentro do ordenamento jurídico do Poder Judiciário. Então, cada esfera ela tem ali, cada instância, aliás, ela tem o juiz na figura de magistrado, na figura de ministro, e aqui temos o Supremo Tribunal Federal, que não necessariamente ele vai migrar dos tribunais superiores para cá. Aqui a gente vai explicar como que o cidadão ele se torna, ou ele pode se tornar juiz do STF. Muita gente questiona hoje, né? Fala que as pessoas que estão lá não são capazes, que são indicadas. A gente vai ver que não é bem assim, né? Ele tem que passar sim por um processo ali, que a gente já vai explicar qual que é, tá? Então, ainda falando agora, dando início de fato na estrutura aqui do judiciário, para a gente entender, né, o funcionamento do Poder Judiciário se dá por meio das instâncias judicantes, as quais visam a concretização dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em regra, a primeira instância corresponde ao órgão que analisará e julgará inicialmente a ação apresentada ao Poder Judiciário. As decisões por ela proferidas poderão ser submetidas à apreciação da instância superior, composta por órgãos colegiados, dando oportunidade às partes conflitantes de obterem o reexame da matéria. É a garantia do duplo grau de jurisdição. Além dos recursos, cabe às instâncias superiores, em decorrência de sua competência originária, apreciar determinadas ações que, em razão da matéria ou dos cargos ocupados pelos envolvidos, lhes são apresentadas diretamente. Ou seja, todo mundo que tem um litígio em determinada instância, vamos supor que comece ali da primeira, tem o direito a, como ele diz aqui, apreciação dupla, né? Que aqui ele dá um nome exato, duplo grau de jurisdição. Você tem direito de apelar para a instância superior. Além disso, as instâncias superiores, né, seja elas regionais ou seja elas superiores,
Elas também têm o atributo de apreciar determinadas matérias de acordo com as ações, né, em razão da matéria ou mesmo das pessoas que estão envolvidas ali. Então, se for um governador, por exemplo, não vai ser um juiz que vai julgar, vai ser o TRE. Se for um presidente, por exemplo, depende do crime que ele cometer. Se for um crime comum, por exemplo, é o STF. Se for um crime de responsabilidade, é a Casa Legislativa, é o Congresso Nacional. Então tem algumas diferenças aqui, alguns detalhes que a gente deve saber que existem para que nós entendamos que o processo ele não é um processo que ele simplesmente ele não tem uma fiscalização. O judiciário, como a gente disse, ele faz parte de um dos pilares dessa teoria de Montesquieu, no qual ele também é peça fundamental no equilíbrio do governo do país, juntamente com o legislativo e com o executivo. A gente vai falar um pouquinho do Conselho Nacional de Justiça, que ele é sim um órgão do judiciário, porém ele tem um diferencial. Bom, o Conselho Nacional de Justiça ele foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e ele está no artigo 103b. Parágrafo 4º fala: compete ao Conselho Nacional, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de fiscalização, ele não tem jurisdição, ou seja, o que o STF decide, por exemplo, ele tem jurisdição em relação aos outros tribunais. Agora, o que o Conselho Nacional decide é uma coisa intrínseca à função dele, ao atributo dele. A gente vai ver alguns atributos que o CNJ tem. Dentre desses atributos, são 7 no total, que a Constituição ela traz. Você tem ali número 1, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Que é importante a gente falar que por que ele fala sem prejuízo da apreciação, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, gente, o TCU ou o TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele não é parte do judiciário, porque ele tem uma competência exclusivamente técnica, de recomendação. Ele, juntamente com a Casa Legislativa, o TCU, juntamente com o Senado Federal, ele faz a apuração técnica das contas de alguns órgãos federais. Então, ele não é um órgão do judiciário. É importante a gente saber disso aí. Tá? 3. Receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviço, notariais e de registro que atuem por delegação do poder público oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Aqui, entre tudo aqui que disse, é interessante a gente destacar, talvez, que podendo avocar processos disciplinares. Essa capacidade de avocação, ela é um atributo de alguns tribunais superiores, né, e também do CNJ. Aqui, no caso, ele está falando sobre processos disciplinares em cursos, né? Ou seja, se um tribunal regional está julgando um juiz que faz parte ali da sua jurisdição, porque o juiz, lembra, a primeira instância, ele vai ser julgado pela instância superior, no caso, um processo disciplinar. Vamos supor que seja de interesse do Tribunal Superior esse caso. Então, o Tribunal Superior ele pode fazer a avocação. O que significa isso? Ele pode chamar para ele aquele processo porque é de interesse, faz parte dos atributos dele. Da mesma forma, o CNJ também pode fazer isso, pode avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. São atributos, alguns dos atributos do CNJ, para a gente entender que apesar de ele não ser um tribunal, ele é o Conselho Nacional de Justiça. Além disso,
né? O CNJ também ele tem como atributo representar o Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano, e elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então, esses são os atributos do CNJ, né? Ele tem uma composição que ele é composto na sua totalidade por membros do Judiciário. Entre eles você vai ter ali presidente do STF, vice-presidente, presidente do STJ, tem o corregedor, tem uma formação do CNJ que nós não colocamos aqui porque ela é bem extensa, né? Tem membros ali do Tribunal Superior do Trabalho, mas é interessante quem quiser depois buscar saber a Constituição, porque o nosso foco aqui é falar da estrutura em geral, sem falar especificamente do CNJ, mas apenas tão somente como ele faz parte do Judiciário, a gente deixa claro quais que são os atributos dele, que é o nosso foco principal. Tá? Ainda sobre o CNJ, né, entre outras coisas, elaborar relatório anual propondo providências que julgar necessário sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, a qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal e ser remetido ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa. Então a gente colocou aqui, nós temos no total 7 atributos, né, do CNJ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos no total que fazem parte daquilo que é a função do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tá? Agora a gente falando um pouquinho sobre os juízes, gente, só para a gente ter uma ideia, né, que a gente está tentando passar aqui uma noção bem básica daquilo que é a estrutura do judiciário. Os juízes são o menor órgão do judiciário. Um juiz é um órgão, um juiz é considerado um órgão. Tá? Então, o juiz de primeira instância são onde se iniciam, na maioria das vezes, as ações judiciais estaduais e federais, tanto as comuns quanto as especializadas. Compreende os juízes estaduais, os federais e os da justiça especializada, juiz do trabalho, eleitorais e militares. Então, naquele gráfico que a gente mandou, naquele gráfico que a gente mostrou, o que acontece? Os primeiros juízes, a primeira instância ali é formada por juízes. Você tem a justiça comum lá, que são os JDs, né, que a gente pode chamar de juiz de direito, e os JF, juízes federais. E você tem ali o juiz do trabalho, JT, juiz eleitoral, JE, e os juízes militares. Todos eles são a primeira instância do judiciário brasileiro. Então, os juízes de primeira instância, a maioria das vezes, as ações elas começam lá, porque os cidadãos comuns, as pessoas que não têm foro privilegiado, a esfera na qual o litígio está sendo discutido, ele não cabe ir direto para a segunda instância. Então, ele vai direto para a primeira instância, então a maioria dos juízes ele tem essa autonomia. E a decisão do juiz, né, gente, a decisão do juiz de primeira instância é uma decisão monocrática. Ele vai tomar essa decisão sozinho, por isso que cabe, sempre a Constituição garante o duplo julgamento, ou seja, ele passa para a primeira, mas você tem direito a ter uma segunda opinião, né? No caso, você vai para um colegiado. Falando dos tribunais de justiça, né, os tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal são organizados de acordo com os princípios e normas das constituições estaduais e da lei orgânica do Distrito Federal. Apreciam em grau de recurso ou em razão de sua competência originária as matérias comuns que não se encaixam na competência das justiças federais ou especializadas. Nos estados com efetivo policial militar inferior a 20 mil integrantes, o TJ também julga em segunda instância as matérias da justiça militar. Aqui é interessante a gente dar uma frisada de que Tribunal de Justiça a gente tem um por estado, tá? A gente lembra, eles são organizados de acordo com os princípios e normas constitucionais estaduais da lei orgânica do Distrito Federal. Porém, essa organização ela não pode contrariar em nada o que? A Constituição Federal. Então você tem as constituições estaduais, né? Os estados eles têm essa autonomia para organizar sua Constituição estadual, porém não pode contrariar em nada a Constituição Federal de 88. Da mesma forma, a lei orgânica do Distrito Federal. O Distrito Federal ele tem esse diferencial, né, gente? Ele não é estado e nem município, e ele tem, às vezes, atributo de estado, às vezes tem atributo de município, justamente porque lá é a capital do país. Então, esses tribunais, eles apreciam em grau de recurso ou em razão de sua competência originária. Quando é em grau de recurso, é porque
entrou na primeira instância e está pedindo recurso na segunda instância, que é o TJ, aí ele aprecia. No caso da justiça, quando é competência dele mesmo, às vezes tem coisas que ele pode julgar direto devido à esfera daquele litígio. Então são matérias que se encaixam na competência da justiça, não se encaixam na competência da justiça federal ou especializada. Então tem essa referência aqui também nos estados abaixo de 20 mil, eles também fazem um papel de justiça estadual militar, onde tem um efetivo inferior a 20 mil integrantes, no caso das polícias militares. Mais um detalhe para a gente saber também. Dando continuidade aqui, os tribunais regionais eleitorais, né? Aqui também existe um tribunal regional eleitoral para cada estado, né? Cada uma das capitais das 26 estados da União, mais o Distrito Federal, você vê sempre 26 mais o DF, que são responsáveis pela organização, fiscalização e execução do processo eleitoral nas áreas sob sua jurisdição. De forma simplificada, os TRS são compostos por 7 julgadores. Aqui é no mínimo 7, tá, gente? Todos eles vai ter no mínimo 7. Que ele é composto por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional Federal, 2 juízes de direito e 2 advogados indicados pelo Tribunal de Justiça. As deliberações são feitas por maioria de votos, estando presentes ao menos 4 de seus membros. Todos eles são nomeados pelo presidente da República. Mas as indicações, elas variam, né? Depende do tribunal que você está falando, ele tem uma indicação, por exemplo, como ele tem lá uma formação que tem que ter um membro ali da OAB, um membro do Ministério Público, ele é indicado pelo órgão específico, ou às vezes ele é indicado pelo Tribunal Superior. Mas aqui todos os tribunais, só para a gente entender, os tribunais regionais, ele tem no mínimo 7 desembargadores, no mínimo 7. E tem um máximo, que cada tribunal tem um número, mas é no mínimo 7 em cada um. Tá? Aqui, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, os TRTs, né, fazem parte da Justiça do Trabalho no Brasil, em conjunto com as varas do trabalho e com o Tribunal Superior do Trabalho. Usualmente corresponde à segunda instância na tramitação, mas detém competências originárias de julgamento nos casos de dissídios coletivos, ações decisórias, mandados de segurança, entre outros. Os TRTs atualmente, 24, estão distribuídos pelo território nacional e sua área de jurisdição normalmente corresponde aos limites territoriais de cada estado. No estado de São Paulo, há 2 tribunais regionais do trabalho, né? O da segunda região, que ele fica aqui na capital, com jurisdição sobre a região metropolitana de São Paulo e parte da região da Baixada Santista. E tem o da 15ª região, que fica com sede em Campinas, tá? Com jurisdição sobre os demais municípios paulistas. Aqui interessante a gente entender que, olha só, quando ele fala aqui, usualmente corresponde à segunda instância da tramitação, mas ele tem competências originárias. Todo TRT, ele tem, todo tribunal regional, ele tem algumas competências que são dele diretamente, ou seja, eles julgam alguns casos que é competência deles devido à esfera, por exemplo, 2 empresas que têm sede em cidades distintas da mesma jurisdição do tribunal. É o tribunal, não é o juiz que julga. Então, e tem também, ele trabalha em função de recurso, né, quando a decisão monocrática ela beneficia um ou outro. Então, aquela pessoa que ela quiser, que está fazendo parte do litígio, ela pode entrar em segunda instância nos TRTs também, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. Já os Tribunais Regionais Federais, né, aqui ele tem um total 5 no país. As sedes deles são em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, e são compostos por 7 juízes, também no mínimo 7, que são nomeados pelo presidente da República, e é de competência desses tribunais processar e julgar os juízes federais de sua área e os membros do Ministério Público da União. Então, quando você vê a diferença, né, os tribunais regionais eleitorais, os tribunais regionais do trabalho e os tribunais de justiça, eles têm um por estado. Já os TRFs, eles têm por região. Por quê? Porque a demanda é menor, não tem necessidade de ter um em cada estado. Então, cada um deles, eles abarcam um determinado número de estados. Interessante a gente saber isso aí. Então, você tem, quantos tribunais regionais federais tem? Você tem Brasília, Rio, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Cada um deles é responsável por um número de estados X. Agora a gente vai começar a falar dos tribunais superiores. O Tribunal Superior, interessante aqui a gente falar aqui.
sendo a mais antiga corte, no caso do Superior Militar, tá? Sendo a mais antiga Corte Superior do país, o Superior Tribunal Militar tem funções judiciais e administrativas, mas é especializado em processar e julgar crimes que envolvam militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. É composta por 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, com indicação aprovada pelo Senado Federal. 3 ministros são da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica. Os outros 5 são civis. Aqui importante a gente lembrar, gente, o Tribunal Superior Militar, ele é a instituição mais antiga do país, tá? Ele foi fundado aqui no Brasil em 1808, com a vinda da família real portuguesa para cá. Quando ele veio para cá, foi fundado o Tribunal Superior Militar. Então ele é o tribunal, a instituição judiciária mais antiga do nosso país. Então, dentro dos atributos dele aqui, ele tem funções administrativas, mas a especialidade é julgar crimes que envolvam quem? Membros do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Composta no mínimo por 15 ministros, né, vitalícios, ou seja, eles não deixam de ser ministros nunca, vitalícios até a morte, por assim dizer. E lembra que eu falei que é no mínimo 7? Aqui a gente não pode esquecer que a gente está falando de tribunal superior, já não é tribunal regional. Então, tribunais superiores. Então, aqui quem indica também, quem nomeia, aliás, é o Presidente da República, com indicação aprovada pelo Senado Federal. Os 3 ministros são da Marinha. Uma coisa que é importante falar, que a gente não colocou nessa apresentação, mas os tribunais superiores, todos eles, têm uma coisa chamada quinto constitucional. Tá? A gente vai colocar aqui para vocês entenderem. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional foi um mecanismo que o legislador, quando fez a Constituição de 88, ele se preocupou em não ter dentro das instituições, né, o judiciário não ser diferente, o tal do corporativismo. Então, quando você chega ali nos tribunais superiores, que você tem lá o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, você tem o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Quando você chega nos tribunais superiores, você tem uma coisa chamada quinto constitucional. O que significa esse quinto constitucional? Uma quinta parte dos membros desses tribunais, elas têm que ser composta por advogados e membros do Ministério Público. Ou seja, você tem que ter um equilíbrio, né? O legislador se preocupou em dar um equilíbrio nessas instituições. Por quê? Porque são todos ali, quando você chega como ministro num superior tribunal, você é um ministro, você já foi juiz, você já foi desembargador e você vai ser ministro. Não tem como você ser ministro do nada, pelo menos até os tribunais superiores não. Você é um juiz de carreira. Você segue a carreira ali de juiz, você passa como desembargador e você é ministro. Então, o legislador da Constituição de 88, ele se preocupou em combater o corporativismo, ou seja, de você chegar numa instância superior, que muitas vezes não cabe recurso, né, você não ter lá só juízes de carreira. Então, ele incluiu na lei essa determinação que 1/5 desses membros dos tribunais superiores eles fossem advogados e membros do Ministério Público. Então é só para a gente saber, para a gente continuar falando aqui em relação aos tribunais, tá? Então ainda já falando sobre o outro tribunal, aqui ó. Já o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, ele é composto por 27 ministros, nomeados pelo Presidente da República também, aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. O Tribunal Superior do Trabalho tem por principal função uniformizar a jurisprudência trabalhista no país. O TST julga recursos contra decisões de tribunais regionais do trabalho e dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional, além de mandados de segurança, embargos opostos e suas decisões e ações decisórias. Olha a diferença que interessante, gente. O TST ele é composto por 27 ministros. A gente vai ver que o TSE é por 7 no mínimo, o Tribunal Superior Militar é por 15, já o TST, devido à demanda, são 27 ministros no mínimo. Então ele tem ali como principal função uniformizar, ou seja, dar os parâmetros, né, da jurisprudência trabalhista no país. E o TST também julga, né, recursos, quando tem recurso dos TRTs,
da mesma forma que os TRTs julgam quando tem recurso dos juízes trabalhistas, e também dissídios coletivos de categoria organizados a nível nacional, além de mandados de segurança e embargos opostos às suas oposições e ações decisórias. Mandado de segurança, gente, para quem não sabe, é um remédio constitucional, também garantido na Constituição de 88, você tem o habeas corpus, você tem o habeas data, você tem o mandado de segurança, você tem o mandado de junção e você tem a ação coletiva. É um remédio constitucional para garantir, no caso, o mandado de segurança, fazer cumprir aquilo que a lei já traz. Quando você tem lá uma garantia constitucional e ela não está sendo cumprida, você entra com mandado de segurança. Tá? Então, esse foi o Tribunal Superior do Trabalho. Aqui você tem o Tribunal Superior Eleitoral, também com sede na capital federal. Por que eu falo na capital federal? Gente, todos os tribunais superiores, todos, tá? Quando você fala de Superior Tribunal de Justiça, TSE, que é o do eleitoral, o TST, que é o do trabalho, e o TSM e o STM, que é o Superior Tribunal Militar, todos eles têm sede em Brasília, tá? Além de, claro, do STF. Então, o Tribunal Superior Eleitoral com sede na capital federal. O Tribunal Superior Eleitoral tem a função de acompanhar a legislação eleitoral juntamente com os tribunais regionais eleitorais. É encarregado de expandir instruções para execução da lei que rege o processo eleitoral. Dessa maneira, assegura a organização das eleições e o exercício dos direitos políticos da população. É composto por, no mínimo, 7 membros. 3 deles são escolhidos por meio de votação entre os ministros do STF, 2 entre os do STJ e os outros 2 são nomeados pelo presidente da República. Então, a gente percebe que a função do STF, ele tem, entre outras coisas, assegurar a organização das eleições e o exercício dos direitos políticos da população. Então, ele tem, da mesma forma que o TST tem aquela função de dar os parâmetros para a sua área de especialização, o TSE também tem essa função, entre outras, de julgar membros dos tribunais regionais eleitorais, depende do grau da esfera, julgar ali membros do governo, julgar ali em grau de recursos que venham dos tribunais regionais eleitorais, são algumas das funções do TSE. Nós temos aqui, aliás, o STJ, tá? O Superior Tribunal de Justiça, composto por 33 ministros, você já vê a diferença, mais ministro ainda, é a corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. Seguindo os princípios constitucionais, o STJ é uma das instâncias da justiça brasileira para as causas infraconstitucionais, sendo órgão de convergência da justiça comum. Julga crimes comuns praticados por governadores de estados e do Distrito Federal, crimes comuns e de responsabilidade de desembargadores dos tribunais de justiça e de conselheiros dos tribunais de contas estaduais, dos membros dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho. Julga também habeas corpus no que envolvam essas autoridades ou ministros de Estado, exceto em casos relativos à justiça eleitoral, tá? Que aí vai especificamente para o Tribunal Superior Eleitoral. Pode apreciar ainda recursos contra habeas corpus concedidos ou negados por tribunais regionais, federais ou estados, bem como causas decididas nessas instâncias, sempre que envolverem a lei federal. Analisa a concessão de cartas rogatórias e julga a homologação de sentenças estrangeiras. A gente percebe que o STJ ele tem bastante atributos, entre julgar determinados membros ali do governo, em grau de recurso. A gente tem que lembrar que tudo aquilo que cabe recurso nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais, ele vai ter uma convergência onde? Aqui no STJ. Então o STJ ele tem ali, entre outras funções, ele pode apreciar, aqui é importante, ele pode apreciar ainda recursos contra habeas corpus concedidos ou negados por outros tribunais regionais. Então, os tribunais regionais, depende do grau de recurso, tá, tanto federal quanto dos estados, acaba caindo aqui no STJ. Então o STJ ele é o tribunal certamente que mais tem demanda, porque as coisas acabam tendo uma convergência muito grande para ele, devido à sua própria característica mesmo. Na justiça comum, a grande caso, a maioria dos casos das situações que são levadas ao judiciário é da justiça comum. Essa justiça comum ainda se divide entre os juízes de direito e o juiz federal, em última instância acabando aqui no Superior Tribunal de Justiça, no STJ.
Por fim, aqui a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso STF. Tá? O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário, ele é composto por 11 ministros brasileiros natos, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. São nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta no Senado Federal. Entre suas principais atribuições está o de julgar ações direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da própria Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Na área penal, destaca-se a competência para julgar nas infrações penais comuns o Presidente da República, o seu vice, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. O Presidente e o vice do STF são eleitos pelo plenário do Tribunal e têm mandato de 2 anos. É dividido em 2 turmas, cada uma constituída por 5 ministros. Talvez um dos principais motivos da gente fazer esse esclarecimento aqui foi referente ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, como a gente fez esse vídeo recente, devido a algumas declarações que a gente viu que o ministro da Educação ele deu em relação aos membros do STF. Primeiro que a gente tem que entender que o STF ele foi criado, só para a gente ter uma ideia, ele foi criado justamente após a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. A gente teve lá, tinha a Constituição de 1824, a segunda foi a de 1891. Tivemos depois a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e hoje a que vigora é a de 1988. Então a função do STF, ela quando foi criada, foi justamente o de guardar a Constituição Federal, entre outros atributos que nós lemos aqui. O interessante de saber é que para você chegar no STF, diferente do juiz de carreira, você não tem que ter entrado no judiciário por meio de juiz. Aliás, você nunca entra como juiz, na verdade você entra sempre como juiz substituto. Depois de um tempo, por mérito e por tempo de casa, você tem a sua promoção para juiz titular. Então você vai sempre entrar como juiz substituto. E o STF ele não faz essa distinção no sentido que você é juiz ou não, ou seja, você não precisa ter entrado como juiz para depois você ser promovido a desembargador, para depois ser um ministro de algum tribunal superior, para depois para o STF. Não, o do STF ele tem um diferencial. Como que é feito? Qualquer um ele pode ser membro do STF, né? Eu vi algumas postagens interessantes das pessoas colocando: o fulano não tem pós-graduação, o fulano repetiu numa prova de concurso, o fulano não sei o quê. Para você ser juiz do STF, você não precisa de nada disso. Aqui ele fala, isso aqui é constitucional. Você tem que ter mais de 35 anos, menos de 65 anos de idade. Você tem que ter um notável saber jurídico e a reputação ilibada, ou seja, você não pode ter, grosseiramente falando, uma ficha suja. Tá? É nomeado pelo Presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, ou seja, é feita uma comissão no qual o candidato a ministro ele é sabatinado. Essa comissão ela faz várias perguntas em relação a várias temáticas para ver a linha de pensamento desse suposto candidato indicado pelo Presidente da República. Então, assim, ele não precisa nem ser advogado. Algumas pessoas se surpreendem, mas ele não precisa nem ser advogado para ser ministro do STF. Se você tiver essas características aqui, esses atributos, vamos repetir ali, você ser brasileiro nato, ou seja, você tem que ter nascido no Brasil, não pode ser naturalizado, é um dos cargos que exige que você seja brasileiro nato. Você ter mais de 35 anos, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, você ser indicado pelo Presidente da República, você ser aprovado com a maioria absoluta do Senado Federal, pronto, você pode ser ministro do STF. Tá? Então o STF, ele, dentro de vários atributos aqui que ele tem essa função jurisdicional. O que ele decide já serve para todos os outros tribunais, por isso que as decisões lá são muito importantes, e ele julga também, no caso
de crimes comuns algumas personalidades, como o presidente da República, membros, presidente e vice, membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF, o presidente e o vice do STF são eleitos pelo plenário do próprio tribunal. A gente fala que eles julgam crime comum, por quê? Porque o crime de responsabilidade, quem julga é o Congresso Nacional. Né? Vamos dar um exemplo aí, a presidente do Brasil em 2016 ela foi acusada de um crime de responsabilidade. Quem que julgou o crime dela? Quem que julgou a instauração do processo? Foi a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados. Depois, quem fez o julgamento foi o Senado Federal, que quem presidiu foi o presidente da STF. Então, essa tripartição dos poderes, é interessante a gente saber que ela, apesar de não parecer, ela dá todo o equilíbrio à estrutura governamental. Você tem ali um judiciário, você tem um legislativo e você tem um executivo. Essa é a função, tá, de cada um deles. Então, aqui só para a gente retomar, né, depois que a gente já viu como que funciona, você tem primeira instância, juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, juiz eleitoral e juízes militares. Segunda instância são os colegiados, né, Tribunal de Justiça dos Estados, cada estado tem um. Tribunal Regional Federal, nós vimos que tem 5 no país inteiro. Tribunal Regional do Trabalho também, cada estado tem um. O Tribunal Regional Eleitoral também. Tribunal Militar, ele não tem, em tese, você tem apenas 3 estados que têm a Justiça Militar a nível estadual, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Você tem os tribunais superiores, que quando se fala de tribunal superior, a gente lembra que tem aquele 5º constitucional, 1/5 dos membros desses tribunais, eles são compostos por advogados e membros do Ministério Público, ou seja, eles não são juízes de carreira, eles não começaram aqui embaixo, depois subiram para cá, depois vieram para cá, não, eles muitas vezes são membros desse Ministério Público porque faz parte do 5º constitucional. E o Superior Tribunal Federal, o STF, a gente viu, aprendeu, né, ou lembrou, para quem não tinha o conhecimento, teve esse conhecimento agora, que ele é composto por 11 ministros, são 2 turmas de 5 e tem um presidente. E para você chegar ao STF, você não precisa necessariamente começar aqui embaixo e muito menos nem ser advogado. Você tem que ter lá, ser brasileiro nato, né, ser de 35 e menos de 65 anos, você tem que ter um ilibado saber jurídico, você tem que ser indicado pelo presidente da República e você tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Pronto. Tendo esses atributos, você pode também fazer parte do STF. Tá? Então, gente, o intuito nosso com isso, a gente, aqui só para vocês terem uma ideia aqui nas referências, tá? Algumas referências que a gente teve para fazer essa apresentação. Mas o intuito nosso em discorrer sobre esse assunto é justamente para levar um pouquinho mais de conhecimento, né, para levar um pouquinho mais, inteirar a todos como que funciona a estrutura do judiciário, porque hoje com a mídia dando publicidade para todos os atos, né, do governo, como sempre deram, mas hoje talvez o meio de comunicação que a gente tem, a internet, as redes sociais, e muitas vezes você vê em rede social pessoas colar e printar informações que não são verdadeiras, ou mesmo se revoltar porque isso ou aquilo está acontecendo sem saber como que é o devido processo legal, sem saber como que é a composição, sem saber como que são os direitos atribuídos a cada órgão do poder. Né? Você tem do poder judiciário, do legislativo e do executivo. Então, a nossa intenção foi simplesmente levar um pouquinho mais desse conhecimento. Claro, hoje acho que todos nós podemos ser autodidatas, a gente pode ali, por meio de uma informação que a gente teve, a gente buscar esse conhecimento e fazer com que ele seja ampliado. Tá? A gente teve a intenção simplesmente de dar esse incentivo, dar um pouquinho dessa empolgação para quem quiser, para quem se interessar, buscar mais informações. Tá? Hoje, informação de fontes fidedignas, né? Aliás, conhecimento, a informação em rede ela se torna conhecimento, quando bem fundamentada, quando de órgãos e fontes que a gente pode confiar, ela é muito bem-vinda sempre. Tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, tá?
Essa foi uma primeira explanação a respeito da estrutura do Poder Judiciário. Tá? Espero que vocês tenham gostado, porque para mim é sempre um prazer poder levar um pouquinho mais desse conhecimento, que dessa forma eu também estou aprendendo. Tá bom? Um abraço para todos e até uma próxima.